Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025. Trazemos hoje um tema: não queiras se comparar com quem quer que seja, pois você é único. Muitas dores, muito sofrimento que cada um de nós já passou nesta vida e em vidas passadas, tem como base e princípio o querer se comparar ou equiparar com os outros. E é muito visível isso quando nós vemos grupos de pessoas usando as mesmas roupas, as mesmas formas de penteado, as mesmas formas de comportamento, as mesmas atitudes, para ser incluído. E na verdade nós não precisamos ser incluídos em nada, porque nós nunca deixamos de pertencer ao todo. Mas o que conta mesmo são as experiências individuais, porque cada alma encarnada vai levar uma história única ao final deste ciclo que está se fechando. A velha Terra, terceira dimensão, de provas e expiações, de dor e sofrimento, de experiências na dualidade, nas polaridades. As almas que experienciaram todo esse processo e esse ciclo tiveram uma base em comum, como uma escola. As mesmas lições, as mesmas regras, os mesmos professores, porém, cada um criou, desenvolveu, pensou, raciocinou, intencionou e viveu e sentiu de uma forma única. Uma vez eu falei num áudio que se tivesse duas almas aqui na Terra com a mesma história, uma delas estaria sobrando. Porque não vai duas histórias iguais para a Biblioteca Central de Alcione e nem para a fonte criadora. Se estamos aqui fazendo as experiências individuais, por que então certas pessoas fazem questão de se equiparar, se comparar com outras pessoas e sofrem muito caso não consiga ser igual aos outros? Imagine um jardim de flores. Se todas as flores fossem rosas vermelhas, iguaizinhas, mesmo tamanho, mesmo formato, mesmo perfume, se florescessem no mesmo dia, durassem tantos dias todas elas juntas, o que seria do jardim? No entanto, a beleza do jardim é a diversidade de cores, de flores, de aromas, de tempos de florescer, tamanhos, altura, desenvolvimento, épocas. Isso faz um jardim perfeito. Por que cargas d'água a humanidade deveria ser diferente, se nós somos as flores deste grande jardim chamado Terra? As almas aqui encarnadas são a essência pura da criação divina, porque o planeta Terra foi projetado para desenvolver essas almas, essas consciências. É claro que tudo tem importância, mas as almas na forma humana é a razão deste planeta existir e ser como ele é. Esta humanidade da Terra, que são consciências em forma de alma que habitam um corpo humano. Obviamente que tem o gênero masculino e o feminino, porque sem isso não haveria criação. É a lei da natureza. Mas todas as almas encarnadas, sejam masculinas ou femininas, até porque as almas durante as centenas de encarnações
todas elas experienciaram o lado masculino ou feminino, inclusive algumas outras possibilidades, como os homossexuais, por exemplo, que são experiências. Então, vamos dizer aqui que existem experiências diferentes para cada alma, e não é só essa condição que está hoje que conta. Mas todas elas têm, em suas várias encarnações, porque são centenas, até mais de 1000 para muitas almas, todas essas almas que estão encarnadas hoje, vamos falar desta humanidade que está aqui presente, aquelas que nós conhecemos, todas têm qualidades diferentes, obviamente, porque se não tem qualidade nessa vida, teve noutra vida, noutra encarnação. E todas também têm defeitos, as imperfeições. Se não tem nesta vida, teve em outras vidas. Se tem uma imperfeição nesta vida, não teve na outra. Se teve na outra, não tem nesta, porque é preciso experienciar, sentir cada experiência. Lembrem-se sempre que estamos aqui construindo uma história. Uma experiência que vai ser contada para a eternidade. Porque uma vez criado, fica registrado. Aqui na Terra, tudo está registrado na Biblioteca Central de Alcíone, que é o Sol central das Pleiades, mas depois ela é passada também para cada consciência, para a sua mônada, seu eu superior, seu espírito, o seu átomo ou semente, sua centelha divina. E depois vai embocá-la na fonte criadora, onde tudo é e tudo há. E lá fica os registros de todas as consciências, de todos os universos, multiversos, galáxias e do cosmos infinito. Se todos têm qualidades e todos têm defeitos, se não tem numa vida, tem noutra, por que nós temos que nos comparar? Se nós vamos viver uma experiência diferente nesta vida, vamos viver a nossa experiência. É óbvio que às vezes tem várias pessoas fazendo a mesma experiência. Por isso nós não devemos julgar nada e ninguém, apenas entender que cada um tem a sua experiência e respeitar a experiência do outro. Algumas experiências, obviamente, colocam em risco vidas, e aí existe a lei dos homens. A lei dos homens nem sempre é justa, mas ela, de certa forma, mantém um certo controle sobre os excessos. Porque senão esse planeta viraria um pandemônio, uma verdadeira loucura, porque a consciência humana ela tem muito forte ainda o seu lado primitivo, o seu lado egóico, as suas vaidades. É mais fácil alimentar uma energia que nós podemos dizer aqui que é negativa do que uma energia positiva. A energia positiva requer sempre um pouco de controle, de cuidado, de empenho. A energia negativa é só soltar a corda. Acontece naturalmente. Então, se todos têm qualidades e todos têm defeitos, fica então o registro de que todos nós somos uma grande família de almas experienciando o que uma consciência humana pode co-criar, desenvolver dentro de uma escola como a Terra, um mundo de provas e expiações. Resumindo esta parte do áudio de hoje, eu diria: seja você exatamente como você é. Seja autêntico. Porque se você veio com umas tendências para esta encarnação, a tua alma pediu essas tendências, colocou no seu plano encarnatório para que você pudesse experienciar algo que ainda estava faltando no teu currículo.
Não queira mudar tudo agora. Obviamente precisamos fazer mudanças, nós nunca sabemos ao certo o que já aprendemos e o que não aprendemos, mas temos uma coisa dentro de nós que nós aprendemos desde criança. Que nos foi dito que é a nossa consciência, que é o nosso juiz. A tua consciência, ela sempre vai te dizer, sim, isso é correto, e não, isso não é correto. Não faça isso. Pode fazer aquilo, porque a consciência é a própria alma que tem esse conhecimento. A alma tem no seu subconsciente toda a bagagem das vidas passadas, e nós temos dentro de nós essa bagagem, ela vem impressa nos registros de alma. Mesmo que não tenhamos certeza, que não tenhamos a consciência plena, mas nós temos esse sexto sentido dentro de nós. Ser exatamente o que cada um é o segredo. Se eu vou querer viver a vida do outro, ser igual ao outro, eu vou viver a vida dele, não vou viver a minha. E onde é que ficam as minhas propostas encarnatórias feitas pela própria alma antes de encarnar? Permita-se a ser você. Ninguém é excluído por ser diferente. Isso é uma ilusão. É uma crença e às vezes uma imposição pelas normas sociais, mas isso é ridículo. A diferença é que faz a beleza do jardim. Não invente nada, crie. Como é forte esta frase. Nós não temos que inventar. Conforme o ar sopra, conforme o vento sopra, conforme os acontecimentos do dia a dia, eu vou fazendo tudo aquilo que me agrada. Começo a inventar coisas desnecessárias para satisfazer a minha sombra, o meu ego, a minha vaidade, o meu orgulho, o meu desejo, seja lá qual for. Nós estamos aqui numa escola, vamos criar, vamos co-criar. Porque Deus, ao contrário do que nós acreditávamos, Deus não cria. Deus é a fonte criadora, Ele solta sementes. Nós somos uma semente, um átomo semente divino. Uma centelha de luz da fonte, que forma uma mônada de superalmas, almas e fractais. Cada um de nós pertence a uma mônada. Nós somos os criadores, nós somos os prepostos do Deus Criador. Nós temos forma, nós temos consciência, nós temos o movimento dentro do cosmo infinito. Deus é uma consciência una que solta essas sementes, como eu disse, que são os átomos sementes divinos, e são essas sementes que vão reproduzir como uma floresta. Uma árvore somente não cria uma floresta sozinha, mas ela, soltando as sementes, ela consegue espalhar ao seu redor uma grande área de árvores que vão formar uma floresta. É assim que nós temos que entender a vida, é assim que temos que entender o Criador, aquilo que nós chamamos de Deus. Ele não se mete na nossa vida, ele tem as regras naturais da criação e nós temos essas regras em algum ponto da nossa mônada, em alguma parte do nosso eu superior, e nós temos a permissão para criar dentro dos diferentes mundos, porque somos muitas partes desta consciência que forma o eu superior. Eu estou criando aqui na Terra, você também. Mas tem outras partes nossas co-criando em outros mundos. E que no final tudo vai convergir para o eu superior e vai lá na fonte criadora. Aí Deus co-criou, Deus criou através de nós. Porque nós já sabemos que o Deus que nós
acreditávamos ser um ser, na verdade é uma consciência suprema e ela está dentro de nós. Nós somos parte do todo, porque o todo está na parte. Então crie. Crie porque você pode. Agora, na medida que nós vamos sair da terceira dimensão de consciência, vamos para a quinta dimensão, saímos de um mundo de provas e expiações, vamos ter também o véu do esquecimento erguido, nós vamos ter essa consciência criadora, vamos criar tanta coisa. É inimaginável o nosso poder criativo a partir da quinta dimensão. E depois vamos tangenciar em dimensões superiores, como a sexta, a sétima, a oitava e a nona, tudo dentro da nova Terra. Porque a consciência vai ser como um elástico. Quando ela estica, ela amplia e ela cria mais. Quando ela encolhe, ela fica, no mínimo, na quinta dimensão. Mas ela tem essa elasticidade dentro da nova Terra, já a partir do final dessa transição planetária. Você é, então, um ser perfeito, dentro das imperfeições. Porque o que é uma imperfeição? Uma imperfeição é a possibilidade de você criar algo e não dar certo. Porque nós não temos a obrigação de fazer tudo certo. Nós queremos fazer tudo certo porque vai apressar a nossa evolução e a nossa ascensão da alma. Mas nós não temos a obrigação. Tudo é permitido. Por isso nós temos, então, esta possibilidade de ser perfeito dentro das imperfeições. Reconhecer que nós podemos errar, porque os erros nos ensinam muito. Aliás, os erros ensinam muito mais que os acertos. Quando você acerta é porque você já sabia. Quando você não acerta é porque você ainda não sabe. Então tem a possibilidade de acertar ou não acertar. Então seja você e mostre você através dos teus exemplos. Não queira imitar os outros, não queira copiar ninguém. Você é o exemplo, porque a tua vida é tua vida. Se você quer se comparar a um outro, você vai viver a vida do outro e vai deixar de fazer a tua experiência, como eu já disse. O prejuízo vai ser teu. Perde um tempo precioso e agora nós estamos num tempo que não há mais tempo a perder. Então seja um exemplo para outras pessoas, porque tem gente, tem pessoas, tem almas encarnadas que não aceitam conselhos, não aceitam instruções, não querem que ninguém diga nada para elas. Mas elas não são cegas, nem surdas, nem mudas, elas interagem com o meio que vivem, com as pessoas, inclusive. E muitas vezes o exemplo de alguém serve de parâmetro para outra pessoa se espelhar. Não que ela vá copiar você, mas se espelhar no exemplo. O exemplo dos outros nos ensina muita coisa sem nós precisarmos passar pela experiência. Ganhamos terreno, ganhamos tempo. E a chance de falhar é menor, porque já temos uma base espelhada no exemplo do outro. Reconheça todas as pessoas, ou seja, todas as almas encarnadas na Terra. Reconheça isso como uma grande família. Quantas vezes eu falei aqui que nós somos uma grande família de almas e a Terra é a nossa casa planetária. Todos nós, lá atrás, aceitamos vir para esta casa planetária, conviver uns com os outros. Nas sucessivas reencarnações, nós trocamos algumas peças naquilo que chamamos de família de sangue.
Porque aprendemos lições, experiências diferentes, com almas diferentes. A família sempre é uma usina que faz o polimento das almas. Mas o planeta todo é uma casa única de almas. Então nós vamos reconhecer isso futuramente, que todos os que estavam aqui formavam uma família, a família humana da Terra. Nós já estamos percebendo uma coisa muito interessante. Almas que se alinham numa mesma frequência, estamos começando a reagrupar o nosso grupo pela afinidade. Esse grupo vai aumentando, vai se integrando com outros grupos e no final da transição vai sobrar a certeza que somos de fato um grupo só, uma grande família de almas humanas, na condição de humanos. Não adianta a gente olhar para certas pessoas e dizer aquela pessoa lá eu odeio, eu não gosto dela, ela está fazendo as coisas tudo erradas, eu quero que ela se exploda, quero que vá para o inferno. É comum isso, sim. Somos humanos, temos emoções positivas e negativas, mas quando nós recuperarmos a nossa consciência plena da ascensão, nós vamos poder entender que aquela pessoa que nós tanto criticamos e queríamos ver ela explodir, de fato, sumir da vida, porque é um empecilho para a humanidade, era talvez um velho conhecido nosso, de família de sangue, inclusive, não só como família de alma. Nós vamos chegar a esse ponto, então é preciso que a gente olhe com compaixão as pessoas que estão metendo os pés pelas mãos, as que não estão sendo justas, corretas, éticas, porque elas vão pagar o preço disso. E nós vamos saber quem são essas almas mais adiante e vamos sentir compaixão por elas. Inclusive, se nós tivermos a frequência da ascensão, vamos poder ser mentores dessas pessoas também e vamos auxiliá-las amorosamente. Porque quando a alma chega numa dimensão a partir da quinta, que nós chamamos de dimensão de consciência, ela não tem mais restrições dentro dela, ela não vê o mal como mal, ela vê o bem e o mal como experiências que as almas vieram aqui fazer. Como eu já disse tantas vezes, aquele aluno da classe que não estuda, que vai mal nas provas, que reprova, ninguém briga com ele. Ano que vem você não vai estar na nossa turma, infelizmente, você vai ficar na turma menor, a que está chegando agora nessa classe. Mas nós vamos passar para outra classe, tudo bem. Não temos que ficar condenando quem quer que seja. Reconhecer que todos são sementes. Umas germinam antes. Se a árvore produz muitas sementes, elas não caem tudo no mesmo dia, na mesma hora e não caem no mesmo lugar. Elas se espalham. Umas vão germinar, outras vão secar, outras vão cair em cima de pedras. Mas nós vamos ver como há uma multiplicação de tudo que a nossa raiz principal, a árvore principal, o nosso ser maior, distribuiu essas sementes e nós vamos redistribuir mais e mais e mais. Quando ficamos prontos, completamos o nosso trabalho, nós vamos ascensionar. Por isso, se todos são sementes, umas germinam antes, outras depois. Por isso agora também tem muitas que vão ascensionar e outras que não vão ascensionar e vão para outro planeta continuar. Quem sabe lá germinam e produzem. Não precisa competir também. Não precisa competir para mostrar que você é bom.
Você não está disputando um campeonato. Você está apenas tentando ser a sua melhor versão. Mas tu não tem que prestar conta a ninguém, a não ser para você mesmo, para a tua própria consciência, que é a tua alma. As energias que estão chegando, estão colocando uma pá de cal nas competições. Daqui para frente, a cooperação vai crescer e a competição vai murchar. Não há frequência, não há energia para manter as competições. Assim como não há energia, não há frequência para manter as coisas do mal. Porque agora a luz se intensifica e somente a energia positiva vai prosperar. É um tempo de final de transição bastante tumultuado. Às vezes a gente olha ao redor e o caos é tão grande que desanima. Dá uma sensação de impotência e parece que as coisas não vão mudar e que tudo aquilo que acreditamos parece ser sufocado pela incerteza, pela angústia. E, na verdade, nós temos que confiar no nosso plano de alma e no plano maior, no plano divino, porque as coisas estão acontecendo exatamente para a mudança. Por isso esse caos. Por isso tudo que está ao nosso redor parece ruir e vai sofrer uma grande transmutação. Tudo que não serve para a nova Terra, nas frequências mais elevadas, nas energias mais elevadas, vai deixar de existir aqui na Terra. Pode existir em outros lugares, porque há uma transmigração de almas, como há transmigração também de energias. Os mundos, eles interagem entre eles. Nós temos agora o tal de 3 Yatras, eu já falei lá, acho que 13 de setembro, se não me engano, na postagem que eu fiz. Uma pequena informação, não é tudo, porque ninguém tem toda a verdade, mas algumas informações que eu tinha lá naquela época, eu coloquei e está ali até hoje valendo. Valendo pelo que eu estou recebendo, não porque os outros estão dizendo. Cada um quer dar a sua opinião. E tem pessoas que inventam histórias. O 3 Yatras, ele tem uma função. Algumas informações dizem que ele não tem nem tripulação. Ele apenas é uma nave com uma consciência viva. Ela tem uma idade muito maior, mais antiga do que o próprio planeta Terra. Porque ela não é uma coisa criada agora, ela vem lá do centro da galáxia, das energias mais elevadas, das dimensões superiores. Algumas informações que vieram nos últimos dias nos dizem e dão a crer que, além de ser um semeador, que eu coloquei lá naquele vídeo, um transmutador e também um ativador de frequência. Agora também, essa semana, eu vi algumas orientações, analisei, o que vem como informação. E a nave também ela está fazendo uma observação. Por que ela vem fazer uma observação? Então alguém diz, mas ela está observando é do mal. Não. Ela vem observar como está finalizando a transição do planeta Terra, porque todos os planetas e as estrelas e as constelações e os sóis locais e centrais desta galáxia fazem um upgrade. Então ela passa aqui no sistema solar nosso, faz uma observação de todos os planetas e do próprio Sol, para fazer tipo um registro. Olha, no final desses tempos, desse ciclo, os planetas estão nessa situação, nessa condição, o Sol está nessa condição. Provavelmente eles têm os gráficos, os mapas de quando foi tudo começado por aqui, como a Terra, tantos bilhões de anos atrás. E eles têm uma forma de fazer uma observação, uma avaliação, e eu diria dar uma conceituação de tudo, como estão as coisas. Mas ao mesmo tempo eles também semeiam luz, porque a luz está chegando cada vez mais forte.
E também vão ativar frequências de tudo que existe nesse sistema solar. Mas não precisa nem de tripulantes. A nave já é uma consciência. Porque muitos dizem que é um cometa, que é um asteroide, não é verdade. Vai ser provado isso. Querem esconder isso da humanidade, mas não há como. Não há como fechar as consciências das pessoas. As pessoas vão receber a informação sem que ninguém fale nada. Como é que funciona uma canalização? Quem é que está mandando a mensagem? São outros humanos? Não. São governantes? Não. São cientistas? Não. São consciências muito acima. E as pessoas acham que, porque segundo uma pesquisa, porque aquela mídia falou isso, porque não sei o quê. Ora, bolas. E se dane todo mundo, como se diz. Cada um quer fazer valer a sua opinião pessoal por interesses. Não, as consciências agora estão se abrindo, estão recebendo informação, porque quem traz a informação é a luz. A luz é consciência. A alma é consciência, a alma é luz, a alma é informação. Na medida que ela se abre, ela recebe através de várias possibilidades, normalmente pelo nosso sexto sentido, pela intuição, pela canalização. Existe um amparo muito grande para a humanidade da Terra, e todas as consciências mais elevadas estão empenhadas em nos auxiliar. Por que eu vou perder tempo escutando um noticiário se eles só estão defendendo aquilo que é pago? Eu prefiro receber as informações de quem está interessado na humanidade, no bem da humanidade. E as informações são filtradas e elas são luz, sem chuviscos, sem imperfeições. Então vamos abrir um pouco a consciência, vamos nos preparar para o que está chegando. Não precisa competir com ninguém para mostrar que você é bom, você não está disputando um campeonato. Seja simples e humilde. Dê satisfação apenas para a tua consciência. E se alguém te pede, responda da tua maneira, dentro do teu saber, da tua consciência. Com amor, com compaixão, com respeito. E se não te pedem nada, não imponha nada. Não force alguém a querer que acredite naquilo que você diz. Coloque, faça aqui, como eu, coloque publicamente na rede social, 1 ou 2 ou 3, quantas você quiser, como um buffet num restaurante. Cada um serve-se o que quiser. Eu coloco as mensagens aqui, se a pessoa quer ler, lê, se quer escutar, escuta, se não quer, não tem interesse, passe adiante. Não temos que impor nada, não temos que competir nada. Ou fazemos algo útil, ou é melhor não fazer nada, fica quieto. Aproveite o tempo para outras coisas. Estamos num tempo de finalizações. E é bom que todos entendam isso. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.